pode ligar. Ok, vamos lá então. Boa noite a todos. Então, hoje, né, nós damos continuidade ao projeto Keep Learning Alive, promovido pelo NDE, do curso de Letras em Inglês, do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Essa ação faz parte do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia. Hoje, em especial, gostaríamos de agradecer à Procea pelo apoio de acessibilidade linguística, a Luciana Oliveira Monteiro, que nos atendeu prontamente, e aos 2 tradutores e intérpretes de Libras, Nathalie Fernanda Machado Silva e Hugo do Vale Paiva Cardoso. Gostaríamos também de agradecer à professora Maria Norma Lopes Souza, que leciona Libras no campus da Unir de Ariquemes e que nos auxiliou no objetivo de tornar esse evento ainda mais acessível. A nossa live de hoje é com a convidada professora doutora Ilka de Oliveira Mota. Ela vai falar sobre análise de discurso, uma breve introdução. Então, eu gostaria de agradecer à professora por aceitar estar conosco hoje e compartilhar um pouquinho do seu trabalho. Quem que é a professora Ilka? Vamos falar um pouquinho dela. Ela é pós-doutora em Linguística Aplicada, 2020, doutora em Linguística Aplicada, 2010, e mestre em Linguística, 2004. Todos os títulos obtidos pela Universidade Estadual de Campinas. Graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Mogi das Cruzes. Atualmente é professora associada 1 da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, do campus Lagoa do Sino. De 2011 a janeiro de 2016, foi professora adjunta da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Ariquemes. Possui experiência na área de letras, com ênfase nas disciplinas de linguística, línguas portuguesa e inglesa e análise de discurso de linha francesa e brasileira. Entre os anos de 2014 e 2016, foi professora do quadro permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu do mestrado acadêmico em letras da Universidade Federal de Rondônia, atuando como orientadora e co-orientadora de trabalhos vinculados a este programa. Tem atuado nos seguintes temas: análise de discurso, focando sua atenção no funcionamento discursivo de livros didáticos de escolas públicas, ensino-aprendizagem das línguas portuguesa e inglesa, compreensão e análise do funcionamento de materiais didático-pedagógicos, traços identitários do povo rondoniense e da mulher na contemporaneidade. No âmbito da extensão, tem ministrado aula de inglês nos níveis básico, intermediário e de francês no nível básico. Nos últimos tempos, tem inclinado o olhar para o funcionamento do campo da comicidade, apoiando-se nos estudos freudianos sobre o humor, representações sobre Rondônia e os rondonienses, imaginário sobre ciência e cientista em diferentes mídias nacionais e internacionais, discurso mimético e o trio sujeito, cidade e hospitalidade. Então, antes de mais nada, né, a gente pede aos participantes que deixem os microfones e câmeras desligados, né, para evitar interferência durante o evento. Quem quiser receber o certificado da participação, nós vamos enviar ao final do evento, então fiquem ligados, né, porque o formulário a gente coloca ao final do evento, tá, gente? E também nós temos aí uma surpresa, né, fiquem também até o final do nosso evento, que nós teremos um brinde que a professora Ilka gentilmente vai disponibilizar. Então, Ilka, acho que eram esses os avisos. Fique à vontade para começar o que você quiser. Bem, estão me ouvindo bem? Boa noite, professora. Eu queria dar uma palavrinha antes da senhora começar. É que o pessoal que está lá no Even, eles estão procurando a transmissão por lá e não estão conseguindo. A Dayana, Apolo, Andressa Gurgel, Janaína Soares e Gabriele Gomes, elas estão procurando a transmissão lá. Então, o Even não, né, a gente mandou uma notificação pouco menos de 1 hora antes do evento, com o link do evento, com o link da sala. Então, é porque normalmente, tanto no Even quanto no Simpla, a gente clica em transmissão e já assiste lá. Eles estão perdidos, entendeu? Aí eu copiei o link e coloquei lá, se elas verem, bem, né? Você mandou para elas no contato? Eu postei lá já o link lá, vamos ver se elas obrigada. veem. Tomara que vejam.
E a gente manda um aviso, né? Um pouquinho antes do evento, com o link do Meet. Mas obrigada pelo aviso aí. Quem tiver contato, gente, por favor, os avisem do nosso link. Vamos ver se vai tudo, né? Pode começar a compartilhar, a gente observa aí se está tudo ok, a hora que você quiser. Antes de eu compartilhar, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo bem, professora. Obrigada, Adileide. Antes de eu compartilhar os slides, eu queria cumprimentar, né? Boa noite a todos, todas. Agradeço, né, pelo convite que a Renata fez a mim. Muito carinhosa, muito prestativa. Esses dias todos a gente numa correria, tá bom? Eu agradeço muito a paciência, né? E também queria agradecer a Norma, mais uma vez, que inclusive está na sala, a Procea, né? A Luciana, os meninos aí, o Hugo e esqueci o nome da outra moça. Nathalie. A Nathalie, né? Acho que é importante a questão da Libras aí, para essa comunidade ter acesso às questões referentes à linguagem. Também gostaria de agradecer os colegas, amigos e alunos meus aqui, né, na sala. Também já vi uma orientanda minha lá de Ariquemes, do campus de Ariquemes. Também queria aproveitar e parabenizar a organização, o Departamento de Línguas Estrangeiras, por esse projeto tão importante, né? Eu tenho acompanhado um pouco, na medida do possível, as salas e o Keep Living Alive, né? Keep Learning Alive. Esses espaços são fundamentais. Acho que é fundamental que a universidade promova a extensão, principalmente a extensão, porque ela permite justamente que a comunidade, né, de fora possa participar. Então, eu acho que vocês, nesse sentido, estão fazendo uma subversão mesmo, né? A pesquisa, fazer pesquisa é um ato político, é um ato revolucionário, e é importante, e aí rearranjando as palavras do Saramago, a universidade sair dela para vê-la melhor. E eu acho que, e nesse sentido, vocês estão fazendo um trabalho de excelência. Então, eu queria registrar isso. Acho que não esqueci de nada por enquanto. Vou tentar agora, né, compartilhar a tela, tá? Vamos ver se... Hoje deu tudo certo no teste, né? Vamos ver agora. Tudo bem, Renata? Tudo certinho. Perfeito. Está com a tela. Então, eu acho que eu gostaria de dizer o seguinte, não é fácil falar de análise de discurso, ainda mais em algumas poucas horas, né? Por isso que eu acho que foi muito importante colocar breve, porque é breve mesmo. Como toda teoria, a análise de discurso, ela apresenta suas especificidades, seus princípios, seus procedimentos, noções teóricas fundamentais para o analista. Então, dá conta, eu não vou tentar dar conta de tudo, porque é impossível, mas vou falar algumas coisas que me tocam, que me pegam, que me interpelam enquanto pesquisadora, tá? Então, muita coisa não vai ser dita, tá? Então, a ideia, só para organizar um pouco, e para que as pessoas compreendam o que eu tentei, né, produzir aí, preparar para vocês. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da especificidade dela, em quais campos epistemológicos ela se apoia para se constituir enquanto uma disciplina do saber. Vou trazer algumas noções teóricas, tentando, ao mesmo tempo, a partir de recortes, mobilizar esses conceitos, para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Ficar jogando, a ideia não é jogar um balde de conceitos, né? Não é isso.
Então, eu queria começar falando rapidamente de Michel Pechet, né, que é considerado o fundador da análise de discurso francesa, né, da escola francesa de análise de discurso. A sua formação é na filosofia. No entanto, em virtude justamente do seu círculo de amizades, né, das mais diferentes áreas, campos epistemológicos, ele acabou necessariamente sendo influenciado por algumas vertentes teóricas, né, algumas áreas do conhecimento. Já eu falo sobre isso. Tá? Como o próprio nome diz, né, análise de discurso, o seu objeto de interesse, o seu objeto de pesquisa, objeto teórico, né, é o discurso. Né? E esse objeto discurso, ele é compreendido, depois eu vou retomar isso, como um objeto sócio-histórico em que o linguístico é pressuposto. Né? É importante dizer que teve início a análise de discurso na década de 60, mas, obviamente, né, os estudos da linguagem, eles existem desde a Grécia, né? O interesse pela língua, pela linguagem, pelo seu funcionamento. Agora, especificamente, a análise de discurso de cunho materialista surgiu justamente em meados da década de 60, que foi um período marcado por grandes manifestações artísticas, muito movimento estudantil, operário, com manifestações importantes que geraram revolta, mas que foram acalmadas, né, pelos aparelhos repressores de Estado da época. Né? Essa época, né, o que vai interessar dessa época para o Michel Pechet? A análise do discurso político. Então, ela tem início justamente nessa perspectiva do político, mas, obviamente, que vai tendo, ao longo do tempo, vão surgindo aí outras possibilidades, né? Como toda teoria, ela vai se desdobrando, se refazendo, reformulando. Então, o que a gente tem hoje todos os discursos interessam para análise de discurso, ok? Para se constituir, né, como um campo, como uma teoria, né, para se constituir como tal, Pechet, ele justamente vai se apoiar em 3 áreas do conhecimento científico, né, a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise. Né? Quer dizer, mas é importante frisar que a análise de discurso não é a linguística, não é marxismo e não é psicanálise. Ela vai se apoiar em alguns conceitos e vai se apropriar justamente desses conceitos. A apropriação, quando você tira um conceito de um lugar e coloca em outro, você já promove ali um deslocamento, tá? Vou tentar falar disso em algum momento, né? Explicar melhor isso. Muito bem. Isso na década de 60, ela vai se desenvolvendo. Quando ela chega justamente no Brasil, a francesa, tá? Ela chega no Brasil no final da década de 70 para 80, por meio da professora Eni Orlandi, que é a professora hoje no Brasil, ela é um nome forte, importante, e ela traz justamente por conta da amizade que ela teceu com Pechet, né, teve contato com as suas ideias, ela traz justamente as ideias de Pechet para a Unicamp, para a Universidade Estadual de Campinas. E hoje o que a gente tem aqui no Brasil inteiro, você tem vários grupos, vários pesquisadores fazendo análise de discurso, né? Graças justamente ao desdobramento que houve dessa análise de discurso inicial aqui no Brasil, né? Teve deslocamentos importantes. Inclusive, aqui no Brasil se faz mais a análise de discurso do que na própria França. Tem alguns analistas
na França, mas são poucos, perto do que a gente tem aqui. Então, fez muito sucesso, e hoje a gente fala em análise de discurso de Pechet, né, pechetiana, e orlandiana, né? E isso nessa perspectiva do Michel Pechet. Mas a gente vai ter outras vertentes, né? Uma vertente mais Foucaultiana, eu vi alguém falando aí do Bakhtin, mais bakhtiniana, embora Bakhtin seja mais da teoria da enunciação, existe uma vertente na análise de discurso que se apropria, que trabalha muito bem com Bakhtin, com as ideias bakhtinianas, tá? Muito bem. Então, retomando essa questão que eu coloquei inicialmente a respeito da linguística, o que vai interessar da linguística para análise de discurso? O objeto língua, né? E só retomando uma coisa importante, justamente essas três áreas do conhecimento científico, linguística, marxismo e psicanálise, elas fazem uma grande ruptura, né, com o século XIX, né? Na linguística, a gente tem Saussure, né, que é considerado fundador da linguística, e ele já, por si, ele já promove um rompimento, né, primeiro, né, ele vai instituir a linguística, ele vai dar um caráter de cientificidade para a linguística. Isso não é pouca coisa, né? Justamente com o seu método, né, com a sua metodologia. O que ele vai dizer que vai interessar, né, até um certo ponto, Pechet? O fato de que a língua é um sistema, que ela tem uma ordem que lhe é própria. Né? Isso é muito interessante, porque ao afirmar isso, rompe-se com um certo essencialismo que existia no modo de se pensar a língua. Né? Quando você diz que a língua tem uma ordem própria, significa que o sentido, ele não cai do céu, né? Não é alguma coisa espiritual, não está colado nas palavras, mas se estabelece na relação com os elementos linguísticos dentro do sistema. Né? Então, ele rompe com um certo essencialismo que reinava até então. Né? E isso já é uma grande subversão. No entanto, né, a Pechet vai colocar a questão para a linguística. Né? Ele vai dizer, até um certo momento, sim, ela tem sua ordem própria, perfeito, só que ela é só relativamente autônoma. Isso é fundamental. E quando ela diz isso, é justamente o fato, e tem que ver com o fato de que ela introduz na análise de discurso a noção de sujeito, mas não é qualquer sujeito, depois eu vou falar sobre isso, e a de situação. E não é situação empírica, tá? Também vou retomar isso mais adiante. Então, por que ele diz que a língua é relativamente autônoma? Porque ela não é uma máquina lógica, matemática, né? Ela é um sistema sintático passível de jogo. Então, de deslize, de atos falhos, né, de outros sentidos, né? E isso só é possível porque existe a alteridade, né? Porque ela considera a alteridade como constitutiva do processo de significação, tá? Vou voltar mais adiante sobre isso. Estou falando muito rápido. Renata? Eu acho que não vi nenhuma mãozinha ali do Hugo ainda. Tá certo. Muito bem. Gente, olha, eu vou correr o risco de cair num certo reducionismo e já peço desculpas, tá? Mas é o que eu posso fazer, tá? Eu não gosto de ser reducionista, mas 1h30 Ô, Ilka, deixa eu aproveitar aqui e avisar o pessoal que as respostas, né, das perguntas deles serão, você vai responder ao final do evento, né? Ao final do evento, ao final da sua fala. Mas eles podem continuar colocando aqui. Se tiver algumas perguntas, pode colocar no chat, que eu vou separando aqui, e depois a professora Ilka responde, ok? Se não for pergunta difícil, senão nem vai ganhar o presente que eu tô brincando. Eu ia participar do sorteio.
para quebrar o gelo. Eu não sei tudo, tá, gente? Nós somos eternos estudiosos, né? Enfim, a psicanálise, né? Eu estou com um monte de coisa aqui que eu ia seguir, acabou não seguindo. Enfim, a psicanálise. O que da psicanálise vai interessar? Primeiro, qual é o objeto da psicanálise? Inconsciente, né? Com Freud, em 1900, né? Que é o fundador da psicanálise, ele vai dizer que o sujeito é cindido, né? O que significa isso? Opa! Significa que ele não tem, ele não é inteiro, né? Ele não é uno. Ele para se constituir como tal, ele é constituído, né? A sua identidade, ela se faz na relação com o outro. Mas não é só isso. Também tem o fato de que ele só tem acesso a parte daquilo que ele diz. A outra parte fica lá no inconsciente, né? Então, a gente acha, né, na ilusão, numa ilusão que é produzida pela ideologia, depois eu vou falar sobre isso, se produz no sujeito uma sensação, uma ilusão de que ele sabe da sua vida, tem controle dos sentidos, quando, na verdade, nós não temos controle de muita coisa, ou talvez de nada, né? Uma outra questão que é importante compreender a respeito desse sujeito é justamente que ele é constituído pela falta. A falta como estruturante do psiquismo, tá? Ou seja, ele é um sujeito... Nós, né, somos sujeitos incompletos, que também é chamado de sujeito do desejo. Sujeito de desejo. O que significa dizer sujeito de desejo? Né? A gente só deseja aquilo que não tem, né? E quando a gente adquire, e eu vou falar mais ou menos sobre isso agora, vou até me demorar um pouquinho, quando a gente acha que adquiriu, já não é bem, daí a gente diz, não é bem isso que eu queria, né? Aí você quer outra coisa. As propagandas, a mídia cai matando, né? Adora saber disso, né? Se apropriar dessa ideia de que o nosso desejo não é saciado, né? E nunca vai ser. Há uma ilusão provisória de completude, né? De que esse desejo foi saciado. Aí, olha como é interessante a questão da contradição, né? Que passa por essa questão do inconsciente. Quando se ouve, e geralmente eu trago os exemplos, tem que ver com o que eu ouço na rua, no diálogo entre famílias, né? Na família, mais ou menos assim, tá? Olha, você precisa conhecer a fulana. Olha, ela é pobrezinha, Ilka, mas ela é tão limpa. Mãe, você ouviu o que você falou? Você é preconceituosa, olha o que você está falando. Não, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. Só que o inconsciente revela, né? Olha, a fulana, ela sempre namora com pessoas de pele escura. Ela gosta, mas é gente também, né? Então, veja, e a pessoa se diz não preconceituosa, não racista. Mas o que ela diz não condiz justamente com o que de fato ela pensa, né? Que está lá no inconsciente. Então, o inconsciente se revela, né? Ele é linguagem, ele é estruturado como uma linguagem. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Freud, né? Então, aí você vê que o sujeito... E aí ele volta, né? Para arrumar a coisa, mas não adianta, né? Do inconsciente ninguém escapa. E a questão do desejo, eu queria falar... Vou tentar resumir, né? Essa questão do desejo, né? Para Freud, tudo bem, Renata? Tá tudo certo, pode continuar. Para Freud, o princípio que rege a primeira infância é o princípio do prazer, né? Então, ao experimentar a fome, por exemplo, a mãe vai lá e oferece o leite para o bebê, né? O seio. E aí você tem a primeira sensação de prazer, né? Com essa saciedade.
A fome volta, né? E a mãe faz o quê? Ela leva o leite novamente, né? Aí justamente começa o que Freud chama de trilhamento mental, né? Aí vai se criando justamente uma memória no bebê, né? De fome, de dor, instintivamente, tá? Porque ainda ele não tem linguagem, tá em processo ainda. E essa marca psíquica, né, da fome, da dor, do frio, começa a percorrer justamente a marca do objeto, né? Inicia-se aí justamente a primeira representação psíquica. Então, a fome, ela está associada ao objeto que ele busca. Esse caminho, né, que parte de uma tensão de necessidade para a sua representação, é o desejo. Isso para Freud. Então, o que ele quer dizer é que nós não encontramos o desejo, nós não pegamos no desejo, né? Ele move o sujeito. Né? Embora, né, na nossa cultura, na sociedade de consumo, a gente adquire o hábito, né, equivocado de associar o objeto de desejo ao objeto de consumo, né? Ah, qual é o seu objeto de desejo? É um carro, né? É um casamento, é uma pós-graduação, mas o desejo não é isso, né? O desejo, ele move o sujeito. E aí, eu abro um parêntese, ultimamente, alguns psicanalistas têm falado o seguinte, têm lido o seguinte, que no caso da depressão, o sujeito fica imobilizado, ele não consegue desejar, né? Por isso que é importante o desejo, né? Porque ele move, né? Ele move o sujeito. Agora, o que o Peixet vai fazer? Ele vai lá, interessa também Freud, mas mais ainda Lacan, porque Lacan ele vai dar um pulo, né? Ele vai um pouquinho mais além e vai dizer que o objeto de desejo é o próprio sujeito no lugar que ele perdeu. E eu vou explicar rapidamente isso para a gente avançar. Então, é uma posição que ele perdeu, que nunca mais ele vai experimentar. Então, mais ou menos isso. Quando o sujeito nasce, para Lacan, tá? Durante um tempo, ele está muito fundido à figura da mãe, psiquicamente. Então, ele ainda é um objeto que completa a mãe. Né? E esse pré-sujeito, porque ele não é sujeito ainda, e para Althusser diria que é um animalzinho, ele chama isso, ele tem um livro que ele fala que é um animalzinho, alguma coisa que eu não lembro. É um pré-sujeito, e esse pré-sujeito, ele se sente tão completo, que ele sente que completa a mãe. Estão entendendo? Mas para Lacan, para que o sujeito se torne um sujeito desejante, é necessário que ele caia desse lugar. E o que isso quer dizer? Que a mãe tem que parar de amar o filho? Nada disso. Não é isso. De acordo com Winnicott, que é o outro psicanalista, que Freud e Lacan leram, né? Para que ele caia desse lugar e se torne um sujeito desejante, é preciso que a mãe seja razoavelmente boa. A mãe simbólica, tá? O que significa isso? Que essa mãe passa a desejar outras coisas, além do bebê. Então, essas outras coisas que a mãe deseja, né, que deseja fazer, o que acontece? Essas outras coisas que a mãe deseja fazer, a criança, ela passa a experimentar justamente a falta. Porque até então ela era ela era unida ali com a figura da mãe. E ela perde esse lugar, porque a mãe acaba direcionando o olhar para outros objetos de desejo. Então, você tem uma perda aí. Quer dizer, daí não é só a fome que o Foucault fala. A minha cabeça já está
que o Freud fala. Freud fala que o bebê vai sentir fome, vai sentir... Não é só isso, aí é justamente o aprofundamento do pensamento do Freud por Lacan. O Lacan vai dizer que ele também vai sentir a falta da posição em que ele experimentou, que esse lugar de unidade com a mãe, né? Fica aí um buraco. Então, essa separação da completude inicial é que faz o sujeito um sujeito desejante. Então, ela se torna um ser com uma falta, né? E isso que ela perde é ela mesma, no lugar em que esteve e nunca mais estará, né? Então, o objeto perdido, né, do desejo para Lacan é o próprio sujeito, né, nesse lugar da unidade, né, de ser objeto de desejo do outro. E o sujeito, né, cria mentalmente, Lacan vai desenvolvendo isso para dizer que o sujeito cria mentalmente uma hipótese de que ele pode fazer, do que ele pode fazer para agradar o outro, para voltar a esse lugar de ser objeto de desejo do outro. Na relação amorosa, isso é bem evidente, né? Isso é muito claro, né? O que a gente quer justamente não é que o outro nos dê muitas coisas, mas que nos tome no lugar da sua falta, né? E aí daí gera um monte de confusão, né? Enfim, é só um parêntese grande, né? Que eu queria falar sobre o desejo, como é complexo, mas também é apaixonante, né? Então, só para resumir essa parte, a AD, análise de discurso, ela é crítica à noção psicológica do sujeito, empiricamente coincidente com ele mesmo, ele é crítico à noção do sujeito cartesiano, racional, fonte dos sentidos, tá? E é nesse sentido que a psicanálise é muito profícua nos estudos discursivos dessa perspectiva teórica. Finalmente, o marxismo, né, o materialismo histórico, o que vai interessar do marxismo histórico é justamente a noção de história, né? A história não é um fio linear, não é uma ficção, não é transparente, não é estática, né? Ela tem o seu real, que é afetado pelo simbólico, e vice-versa. E a língua também é afetada pela história, né? Como a gente vai ver. Então, veja, essa história ela é dialética, ela é produzida por homens, nas suas condições materiais de existência, ela é contraditória por causa do antagonismo de classes, né? E é produzida na tensão entre a luta de classes, né? E atravessada também pelas relações de poder, que aí está funcionando tudo isso. Tá? E a gente não pode esquecer que se trata aí de uma sociedade capitalista, né? Hoje nós temos uma forma de sujeito capitalista, que foi diferente na época da Idade Média, e a noção de antagonismo de classe é fundamental para compreender os processos discursivos que a gente vai ver mais adiante. Vocês viram que eu estou reduzindo ao máximo, né? E me desculpe por isso. Mas, enfim, tem uma noção importantíssima para análise de discurso, mas aí já é uma releitura do Althusser. Althusser faz uma releitura do Marx a respeito da ideologia, né? Tem uma afirmação fundamental que vai influenciar, que Piaget vai se apropriar, né? Que é quando Althusser diz: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Então, ninguém nasce sujeito. Nós somos chamados a ser sujeitos. E não tem essa de querer ou não. Eu não queria ser, né? Mas a gente já é. Uma vez no plano do simbólico, inseridos no plano do simbólico, não tem escapatória, né? Somos interpelados, né? Depois eu volto a essa questão do caráter material dos sentidos, que é muito importante, né? E tem que ver justamente com essa perspectiva da história.
Então, em síntese, né, a história tem um real, e esse real, ele diz respeito à própria contradição ou contradições que constituem a nossa sociedade. O sujeito, ele tem um real, e é o fato justamente dele ser dividido, ele não é uno, né, e o real da língua, que é sujeito a equívoco, né? Quer dizer, a poesia não é só na literatura que a gente vai ter a poesia. A língua é capaz de poesia também. Isso são palavras do Peixeiro, tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho. Eu vou sempre perguntar, até esses dias eu estava dando aula, e eu falei um tempão, e tinha caído a minha internet. E tive que falar tudo de novo, depois os alunos esperando lá, ficaram 15 minutos eu falando, enfim. Muito bem. É importante considerar, como a análise de discurso vai trabalhar com discurso, né, ela é crítica à ideia de comunicação, né, da língua como instrumento de comunicação, por várias razões, né? E esse esqueminha elementar da comunicação, deixa eu seguir aqui no script, porque senão eu fico muito tempo falando, né? Então, esse esqueminha aí, que vocês estão vendo, e é muito famoso, né, porque ele permeou aí a década de 70, 80, 90, né, nos livros didáticos. Foi um avanço, sim, tá? Na época, Jacobson e seus colegas inovaram, né, quando eles trouxeram esse esquema, né? É um passo muito grande, muito importante. No entanto, a análise de discurso, ela não vai trabalhar com essa noção. Ela vai dizer o seguinte, se a gente pensar no esqueminha, o que ele supõe, né? Você tem um emissor que tem uma mensagem para mandar para o receptor, né? Essa mensagem diz respeito a um referente, e essa mensagem se dá por um canal, e o receptor decodifica, manda de volta, né? E a AD, né, inclusive naquele livrinho bem introdutório da Eni Ordandi, vai estar muito claro isso, né, que não se trata de transmissão, apenas de transmissão de informação. E nem há essa linearidade na disposição dos elementos desse esquema, né, em que um fala, o outro ouve, aí decodifica, manda. Não existe essa linearidade no processo de produção dos sentidos, né? Nem há essa separação, né, entre emissor de um lado e receptor de outro, nem eles atuam numa sequência em que um fala primeiro, depois o outro decodifica, né? Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão estabelecendo relações de sentido, né? O imaginário está atravessando, enfim, é muito mais complexo, né? O discurso é um complexo processo de constituição do sujeito e produção dos sentidos. Tudo bem? Aí eu vou passar um trechinho, só um trechinho, tá, pessoal? De um filme chamado Eles Vivem. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo. O Renato, é só enrolation mesmo, só para dar tempo de eu tomar água. Entendi. Mas a hora que você colocar para gravar, aí a gente vê se está aparecendo. A gente teria que estar escutando alguma coisa ou não? Não vai precisar esse, não. Se vocês não ouvirem nada, não tem problema. Esse recorte não vai precisar. They Live é de John Carpenter, né? Ele foi um filme que foi produzido em 1988, é considerado uma ficção científica. Eu vou ler rapidinho, tá? Um dos personagens descobre que a classe dominante é de um grupo de alienígenas, né? Escondendo sua aparência e manipulando as pessoas para gastar dinheiro. Criar e aceitar o status quo com mensagens subliminares nos meios de comunicação. Então, aí você tem a ideia daquela coisa do sentido estar nas entrelinhas,
do sentido, né, de ter uma mensagem subliminar. A análise do discurso, ela é crítica a essa ideia, porque a coisa é muito mais complexa, né? Só para contextualizar, há elementos políticos nesse filme, né, nessa narrativa fílmica, que tem que ver justamente com a crítica de John Carpenter a respeito da comercialização cada vez maior da cultura popular e da política dos anos 80, particularmente da influência da política econômica promovida por Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Então, é um dos poucos filmes críticos, né? E aí já eu estou fazendo uma ironia com os filmes hollywoodianos. Tá? Isso aqui é algumas imagens que eu tirei do filme. Então, eu vou mostrar para vocês uma cena pequeníssima, tá? O momento que o protagonista, ele acha o objeto, e vocês vão ver. Eu acho que é suficiente, né? Viram direitinho aí? Aqui, para mim, está ótima a imagem, né? Sim, deu para ver direitinho. Obrigada, Renata. Então, veja, é muito interessante, né? Eu gosto muito desse filme, especialmente essa cena. Inclusive, um amigo meu que me ajudou a recortar, tá? E eu acho que na sala, depois eu vejo aí e agradeço, né? Então, não se trata a gente não tem esse óculos, né? É uma metáfora, obviamente, assim. Eu acho que é tudo isso para mostrar o quê? Que o sentido ele não está atrás do texto, né? E nem há mensagens subliminares. Isso do ponto de vista dessa perspectiva, tá? Outras perspectivas talvez falem, sim, mensagens subliminares. Porque, veja, os sentidos, eles são opacos, né? Eles têm uma materialidade. E não interessa o que o texto quis dizer, mas como ele diz o que diz, né? E o que ele não diz, mas que está atravessando a materialidade, né? Avancemos.
Para compreender, né, o funcionamento do discurso, é fundamental essa noção de condições de produção do discurso, né? Delinear as condições de produção de um discurso. Isso envolve justamente considerar alguns aspectos, alguns fatores, por exemplo, como relações de sentido, né? Os sentidos resultam de relações, isso é importante. Isso significa que o sentido ele não é uno, né? Um texto ele significa na relação com outros textos, né? Com os quais ele dialoga, com os quais ele contrasta, né? E esse fato também de que o discurso aponta para outros discursos que o sustentam, tá? Então, esse é um primeiro fator que é importante considerar nas condições de produção do discurso. Tem também a antecipação, né, o mecanismo de antecipação, que é justamente, isso se dá no plano imaginário, tá, pessoal? Essa coisa de colocar-se no lugar do outro. Do ponto de vista da física é impossível, vocês sabem, não tem como a gente entrar, ficar no mesmo espaço que o outro, né? Impossível. Mas do ponto de vista do imaginário, sim, é possível a gente, como eu diria, regular a nossa fala, por exemplo, levando em consideração esse outro, esse nosso interlocutor, né? O que é fundamental considerar que o imaginário ele é constitutivo das relações dos sujeitos na história, né? Isso é fato. Então, todo sujeito tem a capacidade de experimentar imaginariamente, né, ou se colocar imaginariamente no lugar em que o interlocutor ouve suas palavras, né? E esse mecanismo, ele permite com que a gente possa regular a nossa fala, né? A nossa argumentação, de tal modo que o sujeito diz de uma forma e não de outra forma, né? Segundo o efeito que ele pensa produzir no outro. Olha que jogo de imagens aí, né? Que é constitutivo do processo de significação, do funcionamento da linguagem, né? Esse mecanismo, justamente, ele engendra, né, o processo de argumentação visando efeitos, obviamente, né, sobre o interlocutor. Então, veja, quando a mãe diz para a filha, né, não, esse exemplo eu vou dar depois. Segundo essa noção, o lugar, então, a partir do qual o sujeito enuncia é constitutivo do que ele diz, né? Então, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, por exemplo, as suas palavras elas vão significar de modo diferente do que se falasse como na posição de aluno, né? E como a nossa sociedade ela é constituída por relações hierarquizadas, então são relações de força, né, sustentadas justamente pelo poder desses lugares, né, desses diferentes lugares na sociedade, que tecem o processo de interlocução. Então, veja, se a gente pensar na fala do padre, né, ele fala de uma determinada posição para os seus fiéis, né, e os seus fiéis, nesse lugar imaginário, né, tecem suas relações. Tudo bem? E, finalmente, as relações de força, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu juntei tudo aqui, né? Porque, na verdade, pessoal, é muito esquemático tudo isso, né? Eu estou separando para se tornar didático. Mas, no processo, né, no funcionamento da linguagem, tudo isso está funcionando, né? E por isso que é fundamental para o analista de discurso essa noção no momento de analisar o seu corpus, né? Levar em consideração justamente esses fatores. Tudo bem? Tudo certinho até aqui.
O pessoal está gostando tanto dos seus slides, eles estão pedindo para você disponibilizar ao final da sua fala ou ao final do evento, se você gostaria. Olha aí, pessoal. Com certeza. Então, veja, uma outra noção fundamental, muito produtiva para o analista de discurso, é o de formação discursiva, né? Primeiro, a questão do sentido. O sentido é sempre em relação a, né? E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Péchet Le Canguien, que diz que o sentido é relação a alguma coisa, né? A algum sujeito, a alguma situação, né? E a questão da formação discursiva, ela permite com que o analista compreenda o movimento dos sentidos, né? A posição ideológica a partir da qual o interlocutor enuncia. Tomemos como exemplo a palavra terra. Tá? Esse exemplo eu tirei do livro da Eni, depois eu mostro para vocês, tá? Chama-se Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. Foi lançado em 1999 e tem várias edições. É um livro introdutório para quem... Eu não ganho nada com isso, tá, gente? Nenhuma porcentagem. Mas é, assim, um livro que é muito interessante, né? Ele é bem didático, sem ser reducionista. Isso é bacana. Então, ela dá o exemplo da terra. A greve é minha, é meu exemplo, mas a terra é dela. Então, terra não tem um sentido nela mesma. E eu acho que isso tem que ver justamente com o Saussure, né? Quando ele diz que o sentido não é uma essência, ele não está colado nas palavras. Então, aí nós temos, se a gente considerar terra para o índio, terra para o agricultor, terra para o latifundiário, são sentidos diferentes, porque são posições de sujeito distintas. Eles falam de formações discursivas distintas. O que é a formação discursiva? Falando muito sinteticamente. A formação discursiva é uma região de sentidos. É uma região de sentidos que heterogênea, pode ser heterogênea, né, no sentido de que ela estabelece relação com outras formações discursivas, por antagonismo, por identificação, aí vai depender do funcionamento, né, o que está acontecendo ali no texto, né, no seu recorte, aí tem que analisar, né. Então, eles não vão falar a mesma língua, ninguém fala, não no sentido de idioma, tá, gente? Tem uma frase, mais que frase, né? Uma afirmação do Michel Péchet que diz que falamos a mesma língua, mas falamos diferente. Eu amo, tenho paixão por essa afirmação. O que significa isso? Eu demorei 1 ano para entender isso, tá, gente? Na época que eu estudava. Por que falamos diferente? Nós falamos a mesma língua, mas falamos diferente. Porque falamos de lugares no discurso, não é lugar empírico. É lógico que também funciona de alguma forma, mas a gente está falando de posição sujeito no discurso, de ideologia. São ideologias diferentes. Terra não é a mesma coisa para o latifundiário que para o índio, né? Então, veja, ali eu coloquei, né? Estão acompanhando aí? Com as mesmas palavras, não falamos as mesmas coisas. Que é uma paráfrase do que... é minha paráfrase a respeito da asserção de Michel Péchet. O mesmo se dá, por exemplo, né, a palavra greve. Não existe uma palavra colada nela. Pode existir uma ilusão, um efeito de literalidade, efeito. Mas as palavras não têm um sentido nelas mesmas. O sentido das palavras derivam das formações discursivas a partir das quais o sujeito enuncia. Isso é fundamental. Certo? Classe, tudo bem? Certinho. A Celineide acrescentou aqui na sua fala. Pode haver o deslizamento do sujeito e do sentido de uma formação discursiva para outra. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem.
A gente E a Mary está elogiando a sua explanação. beijinho para ela. É perfeito, a Leide, né? Perfeito, Foi Leide. a Celineide que falou. Leide, por quê? Porque justamente a formação discursiva, ela não é um bloco fechado. Ela é heterogênea. É lógico, tem um sentido predominante, né? Mas é possível, sim, haver... por exemplo, acho que ela falou uma coisa interessante aí, muito, né? Se a gente pensar no discurso pedagógico, o discurso pedagógico convive muito bem com o discurso cristão. Você já percebeu? Principalmente nos primeiros anos. Você vê até no muro da escola. Eu lembro quando eu morava em Ariquemes, meu filho estudava numa escola X, e na própria muro da escola você tinha, como chama? Salmos, trechos da Bíblia. No final da tarefinha, Deus te abençoe. Enfim, não só nessa escola, mas em outra, porque ele estudou em duas. Olha como essas são formações, se a gente pode assim dizer, né, de forma esquemática. Algumas existe aliança entre elas, mas nem sempre, né? Enfim, um outro exemplo que a gente pode pensar eu já até perdi onde eu estou aqui, a palavra desenvolvimento, né? Dependendo da posição de sujeito no discurso, eu vou ter um sentido e não outro, né? Se a gente pensar no campo da política, né, para uma certa vertente política, o desenvolvimento significa privatizar, acabar com direitos trabalhistas, né, precarizar o trabalho, porque daí você precarizando, daí tem mais gente trabalhando, é melhor para o patrão pagar, né, mais barato. Submeter-se ao FMI, implementar a emenda constitucional que limita por 20 anos investimento na saúde, e investimento nesse caso, para essa formação discursiva, significa gasto, né? Não taxar as grandes empresas, né? E as igrejas. Por outro lado, você pode ter uma outra linha, né? O desenvolvimento aí no sentido de ampliação das universidades públicas, né? Estar em defesa dos interesses nacionais, não para mandar para os Estados Unidos, mas para a gente adquirir soberania, né? Valorizar a indústria brasileira, gerar trabalho, né? Criar condições dignas de trabalho, construir políticas públicas, né, para o crescimento da economia, acabar com a subserviência ao imperialismo. Isso é um pouco euquiano, tá? Enfim, retornando. Então, há uma disputa pelos poderes, né? E tem uma afirmativa, né? Uma afirmativa importante no análise do discurso, que é o sentido político. O que significa dizer que o discurso é político? Que ele é dividido, ele não é igual para todos. Para uns é uma coisa, para outros... Então, há sempre uma disputa pelos sentidos. Se a gente pensar, por exemplo, na palavra impeachment, o sujeito que fala impeachment, do ponto de vista do sujeito, tá, gente? Posição sujeito na história. Não é o mesmo sujeito que diz golpe. Né? São posições de sujeito distintas. E uma disputa, né, pelos sentidos aí. Aí eu vou ler rapidinho. O pessoal da Libras está seguindo? Sim, tá tudo certo. Muito bem. Eu não estou bebendo cachaça não, tá? É água. Eu faço uma piadinha de vez em quando para quebrar o gelo. A Amy vai falar o seguinte nessa obra: o político está presente em todo o discurso. Não há sujeito nem sentido que não seja dividido.
Não há forma de estar no sujeito, no discurso, sem constituir-se em uma posição sujeito. E, portanto, inscrever-se em uma ou outra formação discursiva, que, por sua vez, é a projeção da ideologia do dizer. As relações de poder são simbolizadas, e isso é o político. A análise de discurso trabalha sobre relações de poder, simbolizadas em uma sociedade dividida. Tá? Eu gosto muito disso. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas eu perdi. Ok. Eu vou passar adiante, tá? Analisemos essa frase muito linda, né? Romântica. Terrível, né? Eu diria. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Esse enunciado, como vocês sabem, ele faz parte da Constituição, né? E traz em seu interior, pelo modo como eu estou analisando, uma contradição. Ao mesmo tempo que ele faz valer, né, a igualdade, ele revela silenciosamente, no não dito, o contrário. Eu vou tentar explicar. Primeiro, é um enunciado que universaliza, né, coloca todos são iguais perante a lei. E ao fazer isso, apaga-se o real histórico. Qual é o real histórico? O real histórico é que é a desigualdade. Nós estamos numa sociedade capitalista. E o capitalismo tem como base a desigualdade. Então, veja, se fosse outra formação ideológica em que a igualdade de fato existisse, esse enunciado seria um nonsense. Esse enunciado não seria formulável, não haveria necessidade de dizê-lo. Só há necessidade de dizer que todos são iguais porque nem todos são iguais. E a lei não é aplicada da mesma forma para todos. Por quê? Porque a gente está tratando justamente de um sistema judiciário, né? O direito é o direito do Estado burguês, que serve aos interesses da burguesia. Tá? A lei diz uma coisa, mas existe uma contradição, justamente se a gente levar em conta a nossa formação social, né? O que há, justamente, é uma desigualdade profunda na aplicação da lei, né? Diferentemente do que temos ouvido, né? Até tem um filminho, a lei é para todos, é a mesma coisa. A lei, é porque a lei não é para todos, né? Porque os cidadãos não são iguais. Embora exista esse discurso romântico, todo mundo é igual, né? Todos nós somos iguais perante a Deus, talvez a Deus, até que pode ser, né? Mas perante a lei nós não somos iguais, né? E por que isso acontece? Porque o sistema da justiça não é neutro. Tem gente que acha que a justiça é neutra, né? Mas como parte do sistema burguês, o direito é uma forma de subjugar e manter o poder da classe dominante. E aí a gente pode lembrar também, tem o pensamento de Pachucanes, que se baseia em Marx, e ele diz que onde há sociedade... ele é crítico justamente a essa frase, onde há sociedade, há direito, né? Ele vai dizer, não é bem assim, né? Porque o direito está estruturado a partir de relações capitalistas, né? Então, eu só queria dizer que o que é preciso dizer para não dizer, né? Depois eu vou voltar nessa pergunta mais adiante.
Então, esse enunciado, ele é muito contraditório, né? Veja, é uma coisa que passou pela minha cabeça, a lei diz uma coisa, mas o real histórico diz outra, né? A lei formal, né, lá no papel é uma coisa. Se a gente for lá no presídio, quantas gente, negros, pobres, a lei é para todos? É para alguns, né? É para o pobre, para o negro, para o LGBT, para o líder sindical que está em defesa dos direitos, tá? Depois eu vou falar sobre o silêncio, eu até coloquei aí. Então, tem um não dito aí, né? Que não é a mesma coisa que silêncio, eu vou falar na sequência, tá? Tudo bem, gente? Tudo certo. Nós temos aqui alguns comentários aqui no chat, mas é o seu critério. Se você quiser, a gente só fala ao final mesmo, só fala. Porque tem tanta coisa para falar. E agora são 8h11. Meu Deus, não falei nem a metade do que eu preciso. Deu até tá bom. Vou falar rapidinho aqui. Não tem. Mas a gente começou atrasado. Sim, verdade. Não, nós não começamos atrasado. Nós começamos uns minutinhos depois, né? Isso. Ai, gente, agora eu fiquei chateada. Meu Deus. Olha, mas tá muito boa, tá? Mas o pessoal tá elogiando, então pode continuar. Tá, se o pessoal fala aí na hora que tiver que parar, tá bom? Não, você pode. Vamos tentar finalizar, né? E aí a gente parte para as perguntas nos comentários.